paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui quem vos fala é Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí. Estou aqui mais uma vez para levar a nossa porção bíblica. E antes de nós iniciarmos, eu quero agradecer a cada irmão que tem compartilhado os meus áudios e que Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Amém? Hoje nós vamos ler capítulo 21 de Jó, versículos 5 e 6, e depois o capítulo 23, versículos 11 e 12, amém? Capítulo 21 e o versículo 5 diz assim: Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo e a minha carne é sobressaltada de horror. Capítulo 23 e versículo 11 diz assim: Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Amém? Então vamos pedir a direção de Deus neste momento, pedir a Ele que abra os nossos entendimentos para receber a palavra dEle. Amém? Senhor meu Deus, Deus soberano, Pai, neste momento eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha nos dar, Pai, a tua direção, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Pai, abre nossos olhos espirituais, Pai, que nós venha receber, Pai, de Ti aquilo que necessitamos ouvir, não aquilo que queremos, Pai, ouvir, mas o que o Senhor tem para falar com cada um de nós, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, de acordo com a Tua vontade, Pai, porque na Tua palavra diz que a Tua vontade é que é boa, perfeita e agradável. Por isso, Pai, nós queremos ouvir, Senhor, a Tua voz e que neste momento, Pai, cada palavra que saia da minha boca seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E eu te peço também, Pai, que cada um de nós, Pai, que nós não venhamos apenas ouvir a Tua palavra, mas que nós venhamos guardar no coração e praticar, porque na Tua palavra, é no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, diz: Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, ou seja, sem juízo, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, Pai, que nós possamos edificar a nossa vida no Senhor Jesus. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos estar lendo aqui no livro de Jó. Este versículo 5 do capítulo 21 diz: Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo e a minha carne é sobressaltada de horror. Então Jó, ele estava aqui respondendo ao terceiro e último discurso de Elifaz, que não conseguia desapegar-se da crença de que o sofrimento é punição de Deus para más ações. E se Elifaz fosse capaz de compreender que, de fato, Jó estava sofrendo, apesar de ser reto,
aos olhos de Deus, enfrentaria a mesma crise que o amigo estava. Sob essa ótica, Elifaz reconheceria que também poderia passar por esse tipo de sofrimento. Na verdade, qualquer um pode. Porque nós sabemos, pela palavra de Deus, que ali foi permissão do Senhor e que mesmo o ser humano ele seja sincero e temente a Deus, muitas vezes ele passa por sofrimento e sendo permissão de Deus. Nem sempre o sofrimento que nós passamos é consequência de pecado, mas muitas vezes Deus provando a nossa fé. E no capítulo 23, e nos versículos 11 e 12, que diz: nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que meu alimento. Então Jó, ele não discordava totalmente de seus amigos, como também não alegava não ter pecado. Ele sabia que a iniquidade seria punida. Ele estava simplesmente afirmando que, no seu caso, um homem justo estava sofrendo, enquanto admitia não ser perfeito. Jó, ele sustentava que suas motivações eram corretas. Por isso, se estivesse pecando contra Deus, ele queria saber. E se havia algum pecado pelo qual podia arrepender-se, ele faria. Cristo já perdoou até mesmo os pecados que não sabíamos que era o pecado, como dizem Romanos 5:1 e Romanos 8:1. Vamos conferir livro de Romanos, no capítulo 5. Glória a Deus. Capítulo 5 de Romanos e versículo 1 diz: a justificação pela fé e a paz com Deus, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui diz que nós somos justificados pela fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele faz a reconciliação entre o ser humano e Deus. E no capítulo 8 de Romanos, versículo 1 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E que muitas vezes a pessoa pode ler só até aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a segunda parte deste versículo diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a palavra de Deus diz que quando nós agradamos a carne, nós desagradamos a Deus. E aquele que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Então, que nós venhamos seguir o que ensina Jesus, que nós venhamos ser imitador de Cristo. A Bíblia também ensina que quando nos sentirmos culpados, Deus é maior que nossos sentimentos. Seu perdão e sua purificação são suficientes. Eles superam nossas dúvidas que corroem a alma.
Assim como Jó, se verdadeiramente estivermos confiando em Deus, poderemos chegar com confiança ao trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Não podemos declarar vidas sem pecados, mas podemos declarar vidas perdoadas. Afinal, quando confessamos nossos pecados a Deus, Ele perdoa-nos e então podemos viver com a consciência limpa. Amém, meus irmãos? Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, nós confirmamos o que nós acabamos de falar. 1 João, capítulo 1 e versículo 9. Vamos ler do 8 ao 10, o 8, 9 e o 10. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo, versículo 8 do capítulo 1 da primeira carta de João, diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele nos perdoa, independente de qual seja o pecado. Ele só quer apenas que você se arrependa do seu pecado e que você abandone o pecado. A partir do momento que você confessa o seu pecado a Deus, você se arrepende e confessa, pede perdão. A palavra de Deus diz que Deus, Ele vai jogar os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, mesmo que alguém aponte o dedo para você e diga que você cometeu algum pecado, você sabe que é perdoado por Deus, porque Deus, Ele promete na palavra dele que Ele perdoa. Amém? Então, que nós possamos ficar com esta palavra e, se Deus nos permitir, amanhã voltaremos com mais um áudio da palavra de Deus. Amém? Então, que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos protegendo, que Deus proteja nossas famílias e que Deus continue nos dando a sua direção. Amém?